Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Fábio. Nós vamos aí para a nossa 7ª aula de MySQL, né? Gerenciador SBD, gerenciador de banco de dados aí, MySQL. Nós falamos um pouquinho na outra aula sobre o delete. A gente vai falar nessa aula especificamente sobre o drop e o delete, perfeito? Nós vamos fazer a seguinte sequência. Então nós vamos começar com o registro, tá? Então a gente vai começar apagando os registros, depois apagando tabela e depois apagando o banco de dados, tá? Até para entender a diferença entre o drop, né, que também apaga, e o delete, perfeito? Então vou pegar aqui o meu MySQL, perfeito? Vou dar um select, então vou dar um select aqui para mostrar todos os meus registros. Então a gente vai começar apagando um registro, tá? Então vamos supor que eu queira apagar o registro 13. Perfeito? Então, nesse caso eu vou usar o delete. Então eu coloco lá, delete. Eu vou fazer lá aqui primeiro, e aí eu trabalhando aqui em paralelo. Então vamos lá, delete. O que eu vou usar como base, né? Eu vou colocar o código. Então eu quero que ele apague o código 13. Então eu vou colocar assim, delete from funcionário. E aí eu preciso colocar a condição, e eu vou colocar com o where que nós vimos na outra aula. Where, tudo bem? E aí eu vou pegar o nome do meu campo, que é o funcode. Então eu vou colocar lá, fun_code, cadê aqui? Deixa eu dar um clique aqui. Fun_code, e agora coloco igual ao que, né? Qual que eu quero apagar? Então eu coloco igual a 13, ponto e vírgula. Quando for número, você coloca o número direto, tá? Quando for número inteiro, real. Quando for caractere, for um campo varchar, você coloca entre aspas duplas, tá? Então a gente vai pegar esse comando aqui, tá? Vamos colocar grandão para todo mundo ver aí, colar ele aqui e olha lá, qual é ok, tá? Se eu der um select novamente, o funcionário 13 lá, o código 13 não está mais aí dentro da minha tabela, tá? E aí você pode montar esse delete com variações, beleza? Então aqui, ó, eu apaguei especificamente o registro 13. Aí eu poderia colocar full nome, full underline nome igual a Vanderlei, entre aspas simples. Aí você vai determinar como é que você vai apagar esse registro, tá? Não precisa ser apagado. Eu coloquei o último, né? Para não atrapalhar o banco de dados, mas você pode apagar o 11, o 15, o 2, o 1. Lembrando que quando você trabalha com front-end, ele não vai fazer inserção desse registro automaticamente, tá? Você depois vai ter que preencher isso manualmente, por isso a necessidade de um DBA, perfeito? Agora vamos entender como é que a gente apaga as tabelas. Então eu não vou apagar essa tabela que tem dados, eu vou dar aqui um show tables, né, para ver quais as tabelas que tem. Então deixa eu pôr grandão aqui para vocês, né, para mostrar quantas tabelas tem esse banco de dados. Então eu coloco lá, show, mostrar, tables, tabelas, ponto e vírgula. Ele tem o cap e o funcionário. O funcionário é essa que nós estávamos utilizando, né? E aí como é que eu faço para apagar a tabela cap? Aí a diferença, quando é registro é delete, quando for banco de dados e tabela, você vai usar o drop. Então eu coloco lá, drop, table, cap, ponto e vírgula, apagou. Se eu der um show tables de novo, não existe mais a tabela cap, perfeito? E como é que eu faria para apagar um banco de dados completo? Lembrando que quando eu apago vai tudo junto, tá? Então eu coloco lá, drop database e coloco o nome do banco de dados, que nesse caso é empresa, dom, o query ok. Para mostrar que apagou realmente, eu vou dar um select asterisco from funcionário, ele vai dar erro porque no database select, então ele não achou banco de dados nenhum, perfeito? Então essa aula foi bem curtinha, mais para entender essa diferença do drop e do delete, perfeito? Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o seu like, deixa um comentário se tiver alguma dúvida. Indique esse canal para amigos que estão fazendo curso de TI, para facilitar quem está fazendo concurso, coisas do tipo. Tá bom? Obrigado, espero você aí na próxima aula, na aula 8. Um abraço, até mais.